Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade então aqui às aulas de digestão. Esta é a segunda aula de sistema digestório nesse novo formato. Hoje eu vou te falar dos tipos de nutrientes. Tá passando aqui em cima para vocês o card da aula 1. Dá uma acessada lá, ali eu defino o que é digestão e o que é nutriente. Tá certo? Então vamos para a aula de hoje. Então, meus queridos, está aqui para vocês digestão. Aula 2, né? Tipos de nutrientes. Então já vamos lá, já vamos começar aí com os nutrientes energéticos. Nutriente energético, vai aparecer a definição aí para vocês, é aquele que mantém o corpo funcionando, tá? Deixa eu já clicar aqui para vocês verem. Os nutrientes energéticos que mantêm o corpo funcionando são os carboidratos e os lipídios. Veja que eu coloquei aqui para vocês, né? Esses nutrientes energéticos, eles vão fazer o seguinte, né? Ó, eles vão manter ou ativar, né? O funcionamento aí, o metabolismo energético, o funcionamento do corpo baseado no consumo desses nutrientes aqui energéticos. Os nutrientes energéticos são os carboidratos e os lipídios. Por exemplo, um prato de arroz com feijão, o arroz e o feijão eles têm mais carboidratos, então um prato de arroz com feijão, que é o prato do almoço tradicional, não é isso? Do jantar também, claro que varia bastante, é um prato bastante energético, a gente fala calórico também, tá certo? Esses nutrientes aqui, eles são calóricos, né? Nós temos aqui essa designação, né? Calóricos, tá certo? É a mesma coisa, a gente mede inclusive a capacidade calórica energética de um nutriente em quilocalorias, kcal que a gente fala, né? A gente pode medir também em quilojoules, kJ, tá certo? E assim por diante. Então, esses são os nutrientes energéticos aqui para vocês. A gente tem também nutrientes plásticos ou estruturais. Plástico é alguma coisa que volta para sua forma original quando é deformada, ou seja, algo moldável. Estrutural porque faz parte de estruturas. No caso aqui, obviamente, componentes biológicos que a gente tem nas células ou no corpo. Então, olha lá, constituem aqui pra gente componentes biológicos, tá certo? Aí eu dei o exemplo aqui de 3 componentes biológicos que a gente tem no nosso corpo. Por exemplo, aliás, né, quais são esses nutrientes energéticos, esses nutrientes plásticos ou estruturais? As proteínas e os lipídios. Gordura, né? Os lipídios são, a gente chama também de óleos ou gorduras, eles também podem fazer parte de componentes de estruturas biológicas. Opa, volta aqui, deixa eu tirar isso aqui, pronto. Nós temos aqui, por exemplo, né, ó, nós temos aqui a queratina. A queratina é uma proteína, ela vai fazer parte do cabelo, ela vai fazer parte dos pelos e também das unhas. Então, a queratina, ela é estrutural. Nós temos um tipo de lipídio, um lipídio que tem o grupo fosfato aí na sua composição, a gente chama de fosfolipídio. Os fosfolipídios, eles formam a membrana plasmática. Se a gente pegar lá uma célula, né, por exemplo, aqui uma célula mais ou menos, tá? Ela tem um núcleo aqui. Se a gente ampliar aqui, né, a membrana plasmática dela, tá certo? Esse contorninho da célula ali é a membrana plasmática. A gente vai ver os fosfolipídios, ó. Os fosfolipídios a gente representa assim, ó, ele tem uma cabeça aqui, tá certo? E 2 perninhas. Cabeça, 2 perninhas. A gente vai ver a membrana, ela é formada por 2 camadinhas de fosfolipídios, ó, cabeça, 2 perninhas aqui em cima, aí aqui embaixo também tem, ó, cabeça, essa bolota aqui que eu tô chamando de cabeça, é a cabeça polar, inclusive, né, é exatamente o grupo fosfato, ó, tá vendo? Então, a membrana plasmática, que eu fiz um pedaço de membrana plasmática, tá certo? Ela é formada por fosfolipídios. Olha só que coisa interessante, né? O que contorna a célula e, portanto, dá forma para ela é gordura, é um tipo de lipídio. Então, tá aí um lipídio que tem também essa função estrutural. Tá certo? A gente cita aqui, né, os lipídios como energéticos, mas alguns também são estruturais. As proteínas estão aparecendo aqui como plásticas ou estruturais, mas elas têm várias funções. Você vai ver que vai aparecer proteína de novo, por exemplo, no último grupo, né? Separando em 3 grupos aqui, os nutrientes, tá certo? São nutrientes que vão acabar regulando aí o funcionamento das células do corpo e, consequentemente, o nosso corpo. Eu só vou tirar aqui esse rabisco, né? Para poder aparecer aqui melhor pra gente os nutrientes reguladores. Então, deixa eu tirar aqui pra gente. Pronto, agora eu posso clicar aqui e
chamar aqui os nutrientes reguladores. Pronto, já apareceram aí para vocês os nutrientes reguladores. Eles mantêm o funcionamento celular, consequentemente vão manter o funcionamento do nosso corpo, tá certo, gente? Quem são esses nutrientes? A água, os sais minerais, as vitaminas. A água tem funções importantes, os sais minerais também. As vitaminas, elas participam dos processos metabólicos de maneira geral. Elas são importantes para a ação das enzimas, que são proteínas reguladoras. A gente vai citar aqui no finalzinho. Os ácidos nucleicos, DNA e RNA, tem muita coisa pra gente falar deles, eu tô passando rapidamente de propósito, porque vai ficar para um próximo vídeo, tá certo? Mas a gente sabe, né? Pelo menos vou citar aqui, tá certo, gente? Dúvida, pergunta aí, deixa nos comentários. Os genes lá do DNA, não é isso? O gene é um pedaço lá do DNA que determina uma característica. A gente traduz isso melhor. O que é essa característica? Na verdade, ela é dada por uma proteína. Então, as proteínas que são ali determinadas pelos genes lá do DNA, o DNA é um ácido nucleico, tá certo? As proteínas que acabam regulando de fato ou mantendo o funcionamento do nosso corpo, principalmente as proteínas que aceleram reações químicas, que a gente chama assim, né, de enzimas. As enzimas, tá certo? Deixa eu melhorar aqui, ó. As enzimas são catalisadores biológicos, né? Um catalisador biológico, deixa eu colocar aqui, enzimas, pronto. É uma espécie química que acelera uma reação química. A gente tem enzimas digestórias, um pedacinho de pão a gente digere em alguns minutos. Sem enzima digestória, a gente iria demorar horas para digerir um pedaço de pão, né? A gente talvez tivesse que ficar um dia inteiro comendo, né, sem enzimas digestórias, acelerando esse processo, e o outro dia seguinte ali a gente ia ficar só digerindo. Seria inviável, considerando a vida que a gente tem hoje em dia, né, gente? Então tá aí os nutrientes. Item 2 da aula de digestão. Tem muito assunto para falar de digestão. A gente continua na próxima. Espero que você tenha gostado da aula. Obrigado. Até.